Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Pequeninos do Reino. Eu me chamo Marcos, sou missionário dos Pequeninos do Reino. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Quero já convidar você a dar um like aí, aquele joinha que é importante para nós. Convido também você a divulgar o nosso canal e se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Compartilhe também esse vídeo. Ajude-nos a evangelizar, seja conosco um missionário nas redes sociais, levando a palavra de Deus. Salve Maria, valei-me São José. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Olá, estamos de volta ao nosso canal Pequeninos do Reino, na nossa série desse mês de janeiro, mês que inicia o ano novo de 2026. A nossa série Abandonar-te ao Senhor em 2026. Vamos viver essa graça de abandonar este ano na mão do Senhor. Entregar a nossa vida, entregar tudo a Deus e deixar Ele nos conduzir. É um desafio, irmão, mas vale a pena. Amém? E o nosso tema hoje é: no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temos. Vamos determinar isso em nossa vida. Amém? O Senhor vai dizer para nós, Jesus vai dizer para nós lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflição. Olha o que o Senhor vem nos alertar. No mundo tereis aflição. Eu e você vamos ter aflição neste mundo que nós vivemos. Jesus não nega as dificuldades, as aflições, tribulações que nós vamos enfrentar neste mundo. E no início do ano é muito comum a gente fazer propósito de vida, Querer um ano cheio de paz, com saúde e muitas outras coisas. É verdade. E isso é lícito, desejar isso para a nossa vida, para a nossa família, Mas as coisas não concorrem como nós falamos, como nós desejamos. Não é verdade? Não vão ter ausência de dificuldades. Pelo contrário, vamos ter muita luta, mais dificuldade. E principalmente se nós queremos seguir a Jesus. Como a série nossa nos leva a abandonar-se ao Senhor neste ano 2026. Entregar a nossa vida. Entregar a vida é fazer a vontade de Deus e não a minha. E isso é um desafio de fé. E por isso nós já vamos ter muita luta. Porque o mundo lá fora prega o contrário, não é verdade? O mundo ateu, o mundo pagão, o mundo que acredita que se você tem saúde e força de vontade, você vence tudo, e não é bem assim. Então, por isso que nós vamos ter aflições, por isso que nós vamos ter desafio, porque nós vamos estar vivendo num ambiente que muitas vezes é contrário aos nossos objetivos. As situações de conflitos, perseguições, traições, são situações e momentos que vai nos deixar muitas vezes inquietos, muitas vezes com dúvidas. São dificuldades que vêm para nos provar e muitas vezes o medo até toma conta, não é verdade? Mas nós temos que lembrar de uma frase lá em São Lucas, no capítulo 1, que o arcanjo Gabriel disse para Nossa Senhora. Para Deus nada é impossível. É o Emanuel que nasceu no dia 25 de dezembro. É o Deus conosco. E esse Deus conosco vai estar conosco até os fins do tempo. E nós que temos que crer nessa verdade. Porque lá no versículo que nós lemos do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer assim: no mundo tereis aflições, foi o que nós comentamos sobre essa parte do versículo. Mas depois vai dizer assim: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus fala para nós. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo,
eu e você, como seguidor dele, discípulo dele, nós também vamos vencer o mundo. Mas eu preciso tomar parte dessa verdade. Eu preciso viver essa palavra do Senhor, deixar essa palavra encarnar em mim. Agora, nesse versículo, me chamou muita atenção essa frase, mas tende bom ânimo. Olha como que nós temos que reagir diante da adversidade. Muitas vezes nós já esquentamos a cabeça igual o palito de fósforo, né? Quando vemos o problema, vemos a situação, a cabeça esquenta e nós começamos a fazer cálculo, buscando solução daqui, buscando solução dali, pedindo oração, pedindo... Não. Quando a gente vê a dificuldade bater a nossa porta, é ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Significa que diante das situações, nós devemos ter esperança. Não desanimar, não perder a fé. E ficar com alegria. Amados, isso é difícil, não é? Porque muitas vezes a gente fraqueja. Mas se o Senhor está falando que nós devemos reagir assim, a partir de hoje vamos pensar assim. Quando a dificuldade bater a porta da minha vida, eu vou ter bom ânimo, eu vou ter fé, eu vou ter esperança. Porque Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós vamos vencer. Porque Deus tem solução para tudo. O problema é que nós achamos que Deus não está diante dos nossos problemas. Pelo contrário, quando nós temos problema, aí que Ele vem o nosso auxílio, aí que Ele vem o nosso socorro. Mas nós somos tão fragmentados e nossa fé muitas vezes é pequena que nós desesperamos, nós ficamos com medo. Ou quando, pior, nós murmuramos, na verdade, porque a murmuração é um louvor a Satanás. Muitas vezes aí nós que estragamos tudo. Essa é a verdade, nós estragamos tudo. Aquilo que nós poderíamos enfrentar com equilíbrio, com fé, no desespero, nós estragamos tudo. E olha que nós podemos até adiar a graça, porque se eu não confio em Deus, eu vou murmurar, Deus vai esperar você ter a solução para aquilo. Ou então, você parar e pensar, peraí, eu estou errado. Não é por aqui, é em Deus. Amados, Deus tem a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. O que nós precisamos é ter bom ânimo, acreditar. E enfrentar os problemas com alegria, porque a tristeza nos leva à dúvida, a tristeza nos leva ao questionamento, à incerteza. Será que Deus me abandonou? Será que porque Deus não escuta minhas orações? Por que Deus está demorando? Nós queremos que Deus age da nossa maneira, da nossa forma, e tem que ser imediato, Deus. Não, meu irmão. Nós esquecemos que estamos falando com Deus, lidando com o Senhor do universo, o Senhor que tem a solução para tudo. É o Senhor do tempo, é o Senhor da paciência. É nós que geramos esses conflitos dentro de nós. É nós que geramos esses conflitos na nossa vida, dentro de nós. Vai rasgando, vai vindo a raiva, a vontade de querer fazer do nosso jeito e que se dane Deus. Muitas vezes pensamos assim. Só que é a pior solução que nós temos. Porque a melhor coisa diante da dificuldade é colocar nas mãos de Deus. Colocar nas mãos de Deus os nossos problemas. É parar, rezar, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. E ser sincero, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus ama o coração que é sincero. Deus não gosta dos corações medíocres. Deus não gosta de coração fingido. Deus não gosta de coração interesseiro. Deus gosta de um coração sincero, um coração humilde. E por isso, quando você apresenta a sua necessidade, os seus problemas, aqueles problemas que você não tem solução, porque tem problema que vem e você consegue resolver, porque Deus nos deu inteligência e sabedoria para resolver.
Mas mesmo assim, você tendo inteligência e sabedoria para resolver, coloca nas mãos de Deus, porque a sua resposta vai ser melhor. Então nós precisamos entender isso, que nós somos afligidos todo dia, de todos os lados. Mas se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra nós? Quem será contra nós? E a resposta está no tema para nós. É no Senhor que eu confio e nada temo. E essa palavra está no Salmo 55, versículo 5b. É no Senhor que eu confio e nada temo. É o abandonar-se em Deus, como Nossa Senhora fez. Nossa Senhora se entregou no seu sim, fazendo a vontade de Deus. Nós já estamos finalizando o mês de janeiro. E nós precisamos tomar essa consciência. Um ano está vindo, e vindo com força mesmo. E nós precisamos enfrentar com determinação, com a fortaleza em Deus, para vencer esse ano 2026. Não acha que esse ano vai ser fácil? Cada ano vai ser mais difícil. Olha a realidade aí fora no mundo, como é complicado, como é difícil seguir a Deus, como é difícil ser católico, como é difícil ser cristão, porque o mundo pensa o contrário de nós. E nós não podemos nos deixar abater pelo mundo ou pelas coisas, porque Jesus venceu e ele disse: coragem, eu venci. E se ele venceu, nós podemos vencer. E vamos colocar nossa confiança no Senhor e não vamos temer nada. E se você ainda precisa de uma força maior, eu convido você a rezar com Nossa Senhora e São José. Esses dois corações, Imaculado e o coração glorioso de São José, que abandonaram em Deus e acreditaram no projeto, sem saber como ele ia acontecer, e confiaram. E viveram na graça. São exemplo para mim e para você. Confie, irmão. Viva a sua vida, trabalhe, estude, cuide da sua família. Viva a sua vida de igreja. Procure crescer cada vez mais no Senhor, buscando conhecê-lo, amá-lo, adorar a Deus. Amém? Salve Maria! Um santo e abençoado dia para você. Continuaremos hoje e sempre na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.